Sim, 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 faz barulho no estúdio 714 pra Pableiras, rapaziada. Faz barulho, rapaziada, faz barulho, faz barulho. Vem cá, vem cá. Pega aqui teu microfone. E aí? Seja bem-vindo desse lado da mesa. Pô, muito obrigado, né? Finalmente. Dessa vez desse lado aqui, né? A gente já teve do lado de lá, agora Várias do lado vezes. de cá. Satisfação imensa. Porra. Fala um pouquinho mais perto do microfone aí pra nós ouvir tua voz bem certinha. Cara, hoje numa noite especial, 22 de abril, Senso Rádio Estúdio 714. Hoje numa junção entre Senso Rádio e Mutamob. Já tivemos aí o Guto, agora vem o Pableiras e a gente vai trocar uma ideia. E já vou começar te perguntando quem tu é. Como é que tu te envolveu com a discotecagem? Como é que chegou até a música primeiro? Eu sou o Pablo, né? Pableiras, mais conhecido como Pableiras. A minha relação com a discotecagem é mais recente, mas a minha relação com a música já vem desde a infância, assim, né? Tipo, meus irmãos tinham banda de hardcore há muito tempo atrás, meu pai também sempre teve muito disco. Então, eu tive a sorte e o privilégio de sempre ter essa cultura da arte, essa cultura da música na minha família ali, né? Meus dois irmãos são mais velhos que eu, então eles tinham banda na época e eu era a criança chata, né? De, me ensina a tocar isso, me ensina a tocar aquilo. E aí sempre tive essa curiosidade, sempre tive essa vontade de tocar. E aí... Aprendeu a tocar alguma coisa? Aprendi a tocar. Meu instrumento de ofício, assim, é o contrabaixo, né? Eu sou baixista. Meu irmão é guitarrista, outro é baterista e o terceiro é baixista, né? Sim, eu precisava ali pra continuar a cozinha. E aí comecei a tocar baixo, comecei a me interessar muito pelo instrumento, né? Tipo, toquei por muito tempo em banda de reggae, ou só se juntando com os amigos mesmo e tocando, assim. Então eu sempre tive essa cultura de pesquisa musical, sempre tive a pira de ficar separando as músicas, baixando. E aí, bastante tempo depois, até quando eu tinha me afastado um pouco desse meu lado musical, eu comecei a trabalhar com o Fred, que é DJ. E aí foi quando voltou mais ainda, assim, essa curiosidade, tipo, sempre via ele tocar e tal, assim, como outros amigos DJ, sempre tive essa pira, assim, de observar, de ver o que tá acontecendo. Sim. E aí foi quando me despertou a curiosidade pela discotecagem, assim. Mas no início muito como algo que eu gostava, não como algo que eu planejava. Isso surgiu um pouco mais pra frente, assim, sabe? Depois de um tempo entendendo, observando, sim, comecei a ter aquela vontade como discotecagem. Uhum. E aí, como eu também já tinha essa pira de baixar música, de pesquisar, de separar, foi aumentando esse interesse, tipo, pô, o que eu vou fazer com isso, com essa minha pesquisa? É só pra mim ouvir, não é, sabe? O que eu vou fazer agora? Eu também sempre tive essa vontade de me aproximar mais ainda da música, que é a minha raiz, assim, dentro da arte. Apesar de eu trabalhar com várias outras coisas e tal. Minha raiz veio da música, assim, e aí foi na discotecagem que eu me reaproximei disso, assim, que eu vi, tipo, pô, eu posso tocar as paradas que eu pesquiso, as paradas que eu separo, as paradas que eu gosto, que eu escuto. E aí, a partir disso, assim, teve um dia que a gente tava no AP do Fred ali, que eu falei pra ele, pô, meu, liga os toca-disco aí, me ensina a mexer, quero saber qual é que é, tá ligado? Tipo, grande. E ele me ensinou, exatamente esse mixer aqui, os toca-disco dele. E aí, comecei a virar umas, assim, tipo, caralho, da hora. E aí, no outro dia, foi a mesma pira, vamos tocar, e eu já tava com as minhas músicas separadas, já tava com as minhas músicas baixadas. E aí fiquei tocando um tempo, assim, mas inicialmente tocava só, tipo, nos churrascos que a gente fazia, nas paradas assim. Sempre tive um pouco de receio, porque tem uma pesquisa voltada pro reggae. Sempre tive aquele receio de, tipo, pô, será que se eu tocar em algum lugar a galera vai querer ouvir um set de reggae? Apesar de eu gostar, tipo, na minha geração não era a parada mais forte, assim, nos rolês, né? Sim, te entendo. E aí eu sempre tocava pra nós, assim, tocava no churrasco. Aí, tipo, vi que a galera começou a curtir também, tipo, perguntar, que música é essa e tal. E aí comecei a ter mais essa pira. Ele linkou também com a vontade de eu ter algum... Sempre curti essa cultura do sound system, sempre tive a vontade de a gente trazer isso pra dentro da Muta também, de ter um evento voltado a isso, de ter um evento voltado ao dancehall, ao reggae, ao sound system. E aí meio que eu acho que foi uma parada que
que pra mim, assim, linkou vários pontos que estavam distantes há muito tempo na minha vida, assim, sabe? Conectou aquilo ali através da música, vários sentidos que tu já faz, porque eu ia falar isso, né? Antes da gente falar da multa, que eu acho que é muito importante, que é um dos principais motivos da gente estar reunido aqui hoje, né? É o projeto, é o coletivo, mas tu faz várias coisas, né? Tu falou da música, mas aí tu começou também, voltou depois de um tempo por trabalhar com o Fred, com audiovisual, com gráfico. O que tu tem feito agora para além da música? Claro, antes da gente falar da multa, mas assim, enquanto Pablo, né? Hoje eu trabalho como diretor de arte e motion designer. Meus carros-chefes, digamos assim, né? Onde eu tiro a minha renda principal ali e tal. E só que, volto a dizer, né? Tipo, essa foi uma parada também que aflorou na minha vida por causa da música. Porque nesse momento que eu comecei a fazer música, comecei a tocar em banda, já surgia aquela necessidade de, tipo, porra, preciso de um flyer, preciso editar o vídeo que a gente gravou, preciso fazer divulgação de uma música. E ao mesmo tempo, porra, não tinha como pagar alguém, a gente tava naquela fase muito inicial. E aí foi aí que eu comecei a me interessar mais nessa arte gráfica, digamos assim, né? Tipo, o desenho em si eu também já fazia antes, meu pai pinta e tal, eu sempre tive essa parada também dentro da minha família, sempre gostei de desenhar e tal, mas no momento que eu comecei a trabalhar com arte gráfica, que no início nem era o intuito, tipo, eu não queria inicialmente ser um designer. Tipo, eu tava fazendo porque eu precisava e porque eu gostava e porque eu comecei a me interessar e comecei a conseguir fazer bem, assim, sabe? Necessidade total. Exato, e aí ao mesmo tempo deu muito certo, porque como eu já tinha essa parada, já gostava, foi uma familiaridade, assim, muito... Não digo fácil, mas casou, sabe? E aí, com o passar do tempo, né, cara, esse foi o lado do meu trabalho que começou a dar mais certo, digamos assim, né? Tipo, financeiramente, pô, a gente sabe como que é ser músico, como é ter banda, principalmente aqui, né, no Rio Grande do Sul e tal, não sendo de nenhum eixo principal, assim, tipo, maior. Então, tipo, essa parada que eu comecei por causa da música começou a dar mais retorno na época, assim, do que a música, sabe? Aí, tipo, foi... Cara, naquele corre de se manter, assim, eu comecei a me apaixonar muito pela parada também, tipo... Sim. E aí os caminhos foram se interligando. E aí fiquei vários anos, assim, com meu foco principal nisso. Tipo, criando. Vim pra Porto Alegre, né? Porque eu não sou de Porto Alegre, eu sou de Charqueadas. E aí, tipo, foi esse meu trampo visual que me trouxe até Porto Alegre. Tipo, que eu comecei a realmente trabalhar com isso. Que ano tu chegou em Porto Alegre? Foi em 2000 e... Eu comecei a trabalhar em Porto Alegre em 2017, mas vinha todos os dias e voltava. E eu me mudei pra cá em 2018, ali, na metade de 2018. E aí tu já tava tocando, já tinha te reconectado com isso aí? Não, nessa época foi uma época que... Só veio morar aí mesmo? Vim morar aqui, comecei a trabalhar com criação visual. E aí era isso que me mantinha, foi isso que eu comecei a botar mais o foco, assim... E foi o que deslanchou, assim, primeiro. Não digo que deslanchou, mas, tipo, pô, é o que me mantém até hoje, assim. E que ano, então, tu chegou na multa, ou a multa chegou contigo, com mais pessoas? Conta um pouco pra nós também sobre isso. Cara... Eu sei que não é só tu sozinho, tem mais gente que tá aqui no estúdio que vai falar também mais... Já passou o Guto, mas conta um pouco sobre a fundação, enfim, sobre o projeto, o coletivo, assim. Como é que chegou na tua vida? Que ano foi? Sim, cara, a Muta, apesar dela fazer 4 anos agora, esse ano, ele é um projeto que ele já vem sendo maturado muito antes da gente saber que a Muta ia existir, sabe? Quando eu vim para Porto Alegre, eu trabalhava com o Fred numa outra agência, a gente também produzia evento, era num foco mais universitário, assim. E a gente começou a trabalhar junto, foi a primeira pessoa que eu tive uma afinidade no trabalho, assim. E aí, só que, cara, chegou naquele momento, assim, que eu acho que chega na vida de maioria das pessoas, assim, de tu tá num lugar e de tu não te reconhecer nele, sabe? Tipo, pô, a gente produzia festa de quarta a sábado, mas não era as festas que a gente queria estar. Sim. Sabe? E aí a gente sempre ia naquela pilha de, pô, mano, a gente tem que ter uma parada nossa, tá ligado? Tipo, a gente tem que usar os nossos trabalhos pra fazer uma parada que a gente quer, que a gente curte, focar no que a gente acredita, que na época também era uma falta, assim, tipo, não tinha muitos tipos de rolês que a gente curte colar, tá ligado? Hoje já tem bem mais, ainda bem, mas, tipo, naquela época era menos ainda, sabe? E a gente já vinha com essa... 2021? 20? 2018, 19 18, ali. 19, bem cedo.
E aí... E a gente já vinha com essa pira, assim, de, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos se juntar. Ele começou a tocar também. E aí, tipo, no que ele começou a tocar, eu já comecei a trabalhar com ele. Fazia os caras de divulgação dele, essas paradas assim. Então a gente já trabalhava junto. E aí a gente já tinha essa conexão profissional, digamos assim, sabe? Uhum. E aí, posteriormente, né, através do skate, ali dos rolês de skate, a gente conheceu o Germano, que também começou a colar com nós, começou a ir nos rolês com nós. E que também tinha a mesma pira, digamos assim, sim, né? Sim, estética e visual. E aí a gente começou a andar todo mundo junto e meio que a parada com o tempo, as pessoas já nos viam como um coletivo, sabe? Porque a gente tava sempre junto, tava sempre fazendo as coisas junto, a galera já começou a flagrar nisso, assim, né? E aí foi nesse momento, assim, que a gente pensou, tipo, tá, pô, a gente já trabalha junto, a gente faz um monte de coisa junto, vamos pegar e vamos... Nomear. Vamos oficializar a parada, vamos organizar, vamos realmente trabalhar, ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode agregar, como a gente pode fazer nosso corre e evoluir, né, junto com o trabalho de cada um. E aí foi assim que surgiu essa ideia, né? Uhum. E dentro dessas várias coisas que tu faz, como audiovisual, que tu tá tocando aqui também em frente a isso, o Guto falou também sobre o documentário que vocês estão produzindo. Eu acho que vale falar dos momentos atuais da Muta e os projetos atuais, assim. Esse documentário tem mais algumas ações? O que tu pode falar dele, assim? Tem mais algumas coisas que estão acontecendo? Claro, cara, tem bastante coisa, assim, né? Desde que a gente começou a trabalhar junto até o ano passado, a gente tinha a ideia de fazer muita coisa. Tipo, pô, tem um que é DJ, tem um que trabalha com designer, tem um que trabalha com audiovisual. A gente sempre teve vários pilares dentro da Muta, só que com o tempo, assim, conforme os trampos foram aparecendo, e o Guto também, tipo, somou muito nisso, nossa parte audiovisual começou a se destacar mais, assim, né? Com a entrada do Guto e tal, a gente começou a trabalhar mais nisso. E aí, a gente deu muito tempo foco só nesse audiovisual e tal, só que trampo pra terceiro, sabe? Sim. E aí, no ano passado, a gente se reuniu e, tipo, a gente percebeu que a gente acabava fazendo mais coisa pros outros, assim, né? Tipo... Serviços. Serviços do que pras paradas que lá no início a gente sempre quis fazer, sempre quis produzir. Que é a parada que lá no início também, tipo, moveu a gente de ter a Muta. E aí esse documentário de grafite é uma das principais coisas, assim, tipo, tá, mano, a gente é da cultura, a gente faz parte da cultura, mas o que a gente soma na cultura? O que a gente devolve pra cultura de rua que a gente faz parte, que foi o que uniu todo mundo aqui, sabe? E aí que a gente começou a focar nesses projetos autorais, que tem um documentário do Peruca, tem também o Game of Muta, que é um game de skate que a gente fez no IAPI, a primeira edição. Então a gente está tentando focar mais nesses projetos autorais, focados nos nossos pilares, na nossa cultura. Tem a sessão Mutamob também, que tipo, pela primeira vez a gente trouxe uma atração de fora e tal. Então esse ano é o ano de dar o foco nesses projetos autorais, envolvendo as paradas que a gente acredita, assim, e deixando de lado um pouco essa prestação de serviço, sabe? Sim. Além disso, também vocês têm aumentado, já vamos falar um pouco mais sobre esse momento atual, mas vocês têm aumentado também a linha de produtos, têm feito algumas coisas. Exato. E eu sei que tu atua bastante nessa parte, né? É um dos pilares também que vocês estão trabalhando, tem algumas coisas que vão vir aí? Ou com certeza, tem já algumas coisas na rua? Tem algumas coisas na rua, algumas coisas que a gente faz para teste, algumas coisas que a gente vai fazer tiragem maior, outras que a gente não vai deixar, não vai fazer tanto. Até então a gente produzia bastante camisetas, né? A gente fez algumas tiragens de bags e tal, mas a gente produzia mais camisetas. E aí agora a gente está vindo com um foco maior de outros produtos, né? A gente, pela primeira vez, lançou uns produtos de tabacaria, que era uma vontade que a gente tinha há muito tempo também, que o nosso público consome, a gente consome. Uhum. E a gente lançou as sedas e as piteiras da Mutamob, que foram usadas, que agora está esgotada. Ó, acabaram as nossas também. Mas a gente vai fazer mais, prometo para vocês. E sim, a gente tem outras ideias de produtos. A gente quer fazer produtos mais focados em acessório também, a gente tem umas bags, principalmente porque a gente
a gente usa muito, né, até no nosso, tanto no dia a dia quanto no nosso trabalho, tipo, vai gravar um evento, tem que ter uma bag grande pra caber uma lente, uma parada, Sim, uma bateria. sabe, vai pra rua pintar, pô, tem que ter uma bag da hora que cabe umas tintas, então a gente tá querendo focar nesses acessórios também que tem mais a ver com a nossa cultura, sabe, não só a camiseta e tal, as camisetas vão continuar tendo, mas a gente vai dar um foco maior nesses outros produtos, assim, também. E aí, pra conhecer um pouco mais desses projetos da Multa Selecta, da Multa Selecta e Multa Mob. Multa Mob, do documentário, tudo isso acompanha pelo Instagram da Multa? Tudo isso acompanha pelo Instagram da Multa Mob. Também. Os produtos também. O único Instagram que a gente tem separado é o da Multa Selecta, que a gente também tem outros projetos que vão sair por lá. Mas o nosso foco principal é o Instagram da Multa Mob e o YouTube da Multa Mob também. Se inscrevam no nosso canal, que tem muita coisa da hora lá. Vai sair mais coisa da hora ainda, mas já tem muita coisa da hora. Tem documentário que a gente fez do Code Invitational. Tem todos os episódios do Game of Multa, que é o nosso projeto de skate. Tem vários sets gravados também da nossa galera. Então cola no YouTube, que o YouTube é bala. E essa entrevista, os conteúdos que acontecerão essa noite já aconteceram. Junto com a Mutamob também estarão em colaboração no canal do YouTube da Mutamob, junto com a Senso Rádio. Então tá tudo lá, procurem, acessem, conheçam mais. Conheçam mais. Sobre o Mutamob ainda tem mais coisa para nós conversar com o Fred, vamos deixar um pouquinho para nós falar com ele. Multifacetado, cheio de tarefas, tá aqui, Pableira. Vamos fazer o bate-bola que agora o bicho vai pegar, tá? Bora. Em uma palavra, tá? Resposta rápida. Em qual ano tu começou a tocar? 2024. Qual o teu gênero musical favorito? Reggae. O nome de uma música que te inspira? Que inspira? Exato. Só do Kamal. Maravilhoso. Muito boa. Dentre os lugares que tu já tocou, qual foi o mais marcante? Senso Rádio, né? Faz barulho no Estúdio 714. Então, qual o set da Senso Rádio tu mais gostou? Tu mais gosta? O que eu mais gosto, o que eu mais ouvi, na real, foi o set do meu mano, DJ Abu. Foi o primeiro que eu escutei daqui, consequentemente que eu mais ouvi. Eu ouvi também o do Tio Lu, ficou da hora. E são esses. O do Abu. DJ Abu é das antigas, veio aqui há bastante tempo. Olha aí, ó, procurem na biblioteca da Senso Rádio. Ó, a gente teve aqui o VAR, hein? Calma aí. Meu produtor me corrigiu. Veio a produção aqui em 2023. 2023 comecei a tocar. Em que ano tu começou a tocar? Discotecagem, 2023. Maravilha. Um sentimento que descreve o teu set hoje. Putz, mano, vou ter que parafrasear o Guto, que é saudosismo. Mas tô dando os créditos, viu? Não, maravilha. É o teu sentimento. Pra mim pode ser o dele. Em uma palavra, o que significa rádio pra ti? Popular. Popular. Memória. 2 palavras, chamei o VAR. Memória. Memórias. Memórias populares. E aonde a gente te encontra? Quais tuas redes sociais? Como te encontrar e conhecer mais do teu trabalho? O meu Instagram é @opableiras, em todas as redes sociais, na real, é opableiras. E no @mutamob. Eu apareço mais pro lado que no meu Instagram, então vão no @mutamob. E próximas datas, próximos projetos, o que tu tem pra falar? Próxima data, nesse sábado, agora dia 25, na Rádio Agulha, em Porto Alegre. Vamos estar fazendo um set lá, eu, Fred e o Escobar. E essa é a próxima data. Próximos projetos vai sair o nosso documentário de grafite com peruca. A gente vai ter também uma outra edição da Multa Selecta como label, né? Não só como DJ set. A gente está trabalhando nisso já. E é isso. Tem outras coisas que a gente não pode falar, mas em breve vocês vão ficar sabendo. Então, no @mutamob. Faz barulho no Estúdio 714. O Pableiras, Senso Rádio e Mutamob convidam. Muito obrigado. Uma satisfação enorme. Gigantesca. Muito feliz. Valeu, galera. É nóis.